Já está em contato conosco, diretor-geral da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, Sandro Kirst. Professor Sandro, prazer conversar contigo aqui na Rádio Independente. Você que está completando agora no mês de maio desse ano, 2 anos nesse cargo no Governo do Estado. Fale um pouquinho sobre as tuas atribuições aí nos últimos anos. Tudo bem, Sandro? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Me ouve bem aí, tranquilo? Tudo certo. Ótimo, excelente. Um prazer estar conversando contigo, com toda a equipe aí da Independente. Me sinto sempre em casa aí no contato com vocês e com toda a população do Vale do Taquari, para além do Vale. 2 anos, realmente 2 anos já aqui em Porto Alegre, na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, compondo a equipe da secretária Simone Stilp, que é aí da região também. Muitas atividades, a gente começa fazendo meio que um raio-x, né? Tentando aprender um pouquinho, trazendo o que a gente tem de experiência de vida, mas aqui é um mundo muito desafiador. A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia trabalha, claro, como o nome já diz, muito no incentivo à inovação. Trabalhamos diretamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa e também com a Universidade Estadual, a UERGS, no sentido de desenvolvimento de ciência, tecnologia, financiamento de projetos, mas assim, eu diria que hoje o nosso grande mote, nossa grande motor aí é a questão do incentivo à inovação. Em que linha? Identificar por todo o estado do Rio Grande do Sul ações, atividades, atores, ecossistemas, instituições, parques tecnológicos, universidades, tanta coisa legal que a gente tem, por exemplo, aí no Vale do Taquari, e que precisa de incentivo, merece incentivo para que a gente possa estar dinamizando a sociedade, a economia, o social, o ambiental, tudo que requer novos olhares para que a gente possa estar preparando o ambiente gaúcho para o futuro e tendo um presente cada vez mais pujante. Bom, Sandro, qual é a tua avaliação do estado do Rio Grande do Sul nesse cenário? Aqui no Vale do Taquari, a gente tem aí o Promove sendo mais de uma vez, inclusive, reconhecido e premiado. O Rio Grande do Sul já tem se desenvolvido cada vez mais em eventos como o South Summit, que aconteceu na semana passada. Como que o estado se coloca nesse cenário envolvendo a inovação, professor? Perfeito. Acho que é bom a gente trazer. Claro que números são sempre um tanto quanto frios, mas eles refletem uma realidade que precisa ser construída, que precisa ser mensurada. Temos um organismo no Brasil, o CLP, que trabalha com informações públicas, né? E a CLP coloca o estado do Rio Grande do Sul como o estado mais inovador em termos de políticas públicas. E não é difícil a gente, aí sim, fazer a transcrição desses números para a prática. Citaste aí o South Summit, que na semana passada foi o nosso evento grandioso que aconteceu aqui em Porto Alegre. Encontrei o Joel por aqui, encontrei o Rogerinho por aqui, então o pessoal da Rádio Independente também estava presente aqui, mas além dessas duas figuras ilustres, o mundo inteiro esteve aqui, né? Então a gente hoje está no roteiro de grandes investidores, de grandes fundos de financiamento internacional, desenvolvendo não só a indústria tradicional, mas também e principalmente as startups. Um relato bem assim orgulhoso de quem é aí da terra, né? Acho que a gente teve muitos eventos, acho não, tenho certeza, a gente teve muitos eventos, muitos painéis, muitos momentos com destacada participação de empresas, de dirigentes do âmbito de Lajeado e Vale do Taquari como um todo. Acho que me recordo aqui pelo menos 4 ou 5 situações onde o tema era ou promove ou ações feitas por aí por juízes, por promotores, por empresas, por entidades. Então, o Vale do Taquari e Lajeado acaba sendo um ótimo, não só um ótimo exemplo, mas um modelo a ser seguido nesse desenvolvimento e nessa busca pela inovação como estratégia de enfrentamento de todos os nossos desafios. A gente está num momento em que a gente precisa trabalhar a reconstrução, e reconstrução não é fazer de novo da mesma maneira. A gente precisa aproveitar essa oportunidade para fazer diferente, fazer melhor, trazer novos materiais, novas ideias, novos conceitos, novas posturas, e em que pese toda essa dificuldade que a gente tem ainda
em termos de logística, em termos de residência, em termos de alguns aspectos sociais, o Vale do Taquari está muito bem e o Estado está apontando para situações onde o mundo inteiro nos olha como um modelo. Essas dificuldades que nós estamos enfrentando não são dificuldades exclusivamente do Rio Grande do Sul, e o mundo inteiro nos olha, espera e nos ajuda, e a gente precisa saber mobilizar e utilizar esse auxílio de uma maneira bem produtiva, com muitos projetos, com muita capacidade, com muita mente aberta, para que a gente possa fazer melhor tudo aquilo que a gente precisa reconstruir. Sandro, você acredita que ter um ambiente que fomente a inovação, isso pode contribuir para que a gente possa se recuperar mais rápido de tudo que aconteceu? Com certeza, com certeza. A inovação, ela é eu diria assim que é a palavra do momento, é a estratégia do momento. Hoje em dia, uma empresa, para que ela olhe para as suas novas oportunidades, ela precisa pensar em inovação. Uma entidade, um clube de futebol, uma entidade social, uma pessoa, um profissional, todo mundo precisa hoje estar aberto. A gente sabe o quanto as mudanças estão acontecendo e a gente precisa estar aberto ao entendimento. Não é uma questão da gente jogar fora toda a nossa história. Acho que é bem importante a gente pensar o quanto tudo que a gente viveu, o quanto tudo que a gente tem como força econômica, o quanto tudo aquilo que nos constrói enquanto identidade precisa ser respeitado e é um ponto de partida para novas situações. Mas uma empresa, ela olha para a sua história como algo que lhe dá solidez. E o Estado do Rio Grande do Sul na mesma situação. Ao mesmo tempo que, por exemplo, aqui na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, a gente traz todo um desafio novo na área de semicondutores, buscando participação, formação de recursos humanos nessa área, a gente tem o mesmo empenho, o mesmo incentivo para reforçar, por exemplo, a área do agro, que é tão forte, tão identitária do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem hoje essa capacidade de olhar para a inovação e entender a inovação como um elemento de posicionamento. A gente sempre diz aqui na Secretaria que a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia ela não é uma secretaria fim. A gente não entrega saúde, a gente não entrega estrada, a gente não entrega educação, mas nós somos transversais. Por quê? Porque a gente consegue, junto com a saúde, junto com a educação, junto com a área da logística e do transporte, pensar como fazer melhor. E nós estamos junto com todas essas áreas para que a gente possa usar a inovação como elemento de reposicionamento e de um condicionante, porque, Nicolas, é importante a gente pensar o seguinte, nós somos um estado que está envelhecendo rapidamente, somos um estado onde o bônus demográfico, que é aquela situação de crescer a partir de jovens, já está finalizada. Nós, daqui para frente, vamos diminuir de população e cada vez uma população de maior média de idade. Qual é a nossa única chance de termos uma economia que dê conta dos nossos desafios? É aumentando produtividade, porque a gente não vai crescer em população e em consumo. A gente precisa fazer melhor e diferente tudo que a gente faz, porque senão a gente não vai dar conta dessa diminuição de população. Então, inovação é a estratégia para que a gente possa concorrer no mercado hoje. Bom, e um dos grandes desafios em meio a tudo isso é essa comunicação de secretarias como a sua, de iniciativas que fomentem os ecossistemas de inovação, de chegar na ponta, porque ainda existe bastante dificuldade para a gente conseguir levar esse tipo de conteúdo para o grande público, mas algumas iniciativas concretas e práticas favorecem esse entendimento. Uma delas é o programa Produtos Premium, que é a pauta da nossa entrevista de hoje e que trouxe, inclusive, um azeite de oliva do estado, sendo considerado aí um dos melhores do mundo, Sandro. Exatamente, eu acho que tu colocas muito bem de que não adianta a gente ter todo um estímulo à inovação se a gente não conseguir chegar na prática e o nosso desafio sempre é furar essa bolha. A gente não pode estar falando de inovação só para grandes empresas, só para quem é do mercado financeiro ou das práticas já consagradas. Produtos premium, como é que ele surge? A gente começa a conversar, a gente circula muito, está muito no interior, está muito junto a diversas cadeias produtivas e a gente acaba descobrindo que algumas dessas cadeias têm um potencial não só local, mas principalmente nacional e mundial, de serem um diferencial para a identidade e para a produção do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, tu traz aí a questão dos azeites premium.
nós já temos em torno assim, de 20 e poucos anos. Vamos pegar como base o ano 2000. Do ano 2000 em diante começam a haver as primeiras plantações de olivais no Rio Grande do Sul. Imediatamente a produção ela começa a acontecer, nós temos bons produtores, gente que se preocupa em fazer uma produção de uma cadeia limpa e qualificada, que busca informações no exterior, como é que eram feitos os melhores azeites de oliva em nível mundial, e hoje nós já temos uma produção que ainda é insuficiente para atender o país. É importante colocar isso. Nós importamos muito azeite de oliva e é sempre interessante a gente olhar. Tem uma informação que eu aprendi rapidamente com o pessoal da produção do azeite de oliva. O azeite de oliva é o segundo produto mais fraudado no Brasil. O primeiro é o mel. Então, a gente tem muito mel de baixa qualidade que é produzido artificialmente e o azeite de oliva a mesma coisa. Principalmente o azeite de oliva extra virgem, porque o azeite de oliva extra virgem ele tem que ser um azeite jovem, novo. E todo azeite que é extra virgem fora do Brasil, quando deixa de ser extra virgem, não tem mais a qualidade, ele é importado para o Brasil e nós temos um processo de validação no Brasil que ainda é muito falho, precisa ser qualificado. Mas nós temos, então, bons produtores no Rio Grande do Sul, temos uma produção que, claro, como toda produção agrícola, depende muito do tempo, tem anos que a produção é maior, tem anos que é menor, mas a qualidade desses produtos ela é uma qualidade certificada internacionalmente. Esse é um jogo de vários atores. A Secretaria faz toda uma articulação, prepara laboratórios, nós temos parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado, com o Ministério da Agricultura Federal, e a ideia e todo o desenvolvimento é de que a gente tenha produtos que sejam quimicamente atestados, eles são testados em laboratório, há todo um acompanhamento junto aos produtores. Após essa avaliação físico-química inicial, são feitos alguns testes sensoriais, onde nós também formamos alguns degustadores através de estratégias internacionais e de paladares internacionais. Então, não é uma questão da gente desenvolver um produto essencialmente gaúcho. Esse é um mercado internacional que a gente precisa se adaptar a essas variáveis que são de medição e de avaliação internacional. E hoje os nossos azeites de qualidade estão indo para o mundo inteiro e sendo certificados. Vejam, já é a 4ª edição que nós temos aqui do Azeites Premium, quarto ano seguido. E especificamente no ano passado, relativo à produção de 2024, nós tivemos, vou te dar números aqui, terceira edição, 2024 foi a terceira edição, agora em 25 nós estamos abrindo a 4ª edição. Nós tivemos no ano passado 10 produtores que foram qualificados como premium, não é uma colocação, então não é primeiro, segundo, terceiro, é quem atinge essa qualidade recebe o selo premium. Desses 10 produtores, eles são responsáveis por 21 diferentes marcas, e essa produção do ano passado, que atingiu esse nível, foi de 40 mil garrafas. Então, o produtor ele tem que participar disso. Se ele não recebe a certificação, ele recebe um parecer por que não foi certificado e ele recebe todo um aconselhamento de como melhorar sua produtividade para o ano seguinte. Então, esse é efetivamente um programa que passa pela área agrícola, passa pela área do desenvolvimento econômico, passa pela área da interiorização, da qualificação, inovação em cadeias novas ou já consistentes do estado do Rio Grande do Sul. Bom, Sandro, e o consumidor ele consegue identificar através desse selo na embalagem não somente do azeite de oliva, são outros itens que também recebem essa classificação. Perfeito. Quando o produtor ele faz a sua inscrição, no caso do azeite de oliva, ele já precisa dizer qual é a sua produção. Olha, eu vou produzir 1.000 garrafas, 1.500, 10.000 garrafas. Então, se ele for certificado, ele vai receber o número de selos equivalente à produção dele. Ele não pode selar mais garrafas do que aquilo que ele produziu, se vier a ser qualificado como premium. E essa mesma metodologia, esse mesmo processo acontece hoje em outras 3 cadeias. Nós trabalhamos hoje também com a cachaça, trabalhamos também com a carne bovina e com o cordeiro. Então, são quatro cadeias de produtos que nós já conseguimos mapear,
ter parcerias com produtores, com entidades que reúnem os produtores, com laboratórios, com frigoríficos, para que a gente possa acompanhar todo o processo, porque não adianta só no final descobrir se o produto está adequado ou não. A gente faz uma certificação de todo o processo e, além dessas 4 cadeias, estamos em identificação, em análise de possíveis outras áreas, para que a gente possa estar efetivamente entregando não só um diferencial, um posicionamento a esses produtos, mas principalmente qualidade e garantia da qualidade do consumo ao consumidor final. Quer dizer, quando você compra um produto premium, você sabe que aquilo tem uma qualidade que é atestada, que é garantida, e, portanto, a gente também está trabalhando na ponta do consumidor, não só na ponta do produtor. 2 questões para a gente encerrar, Sandro. Nós temos produtores da região e como faz para fazer esse credenciamento, quem tem interesse em buscar essa qualificação? Perfeito. Na região do Vale do Taquari, nós não temos ainda produtores de azeite de oliva. Alguma coisa mais próximo aí é no Vale do Rio Pardo, ali Cachoeira, indo para a região central. E a cachaça também, ela está mais centralizada ou no litoral ou na região da Grande Porto Alegre. Então, ainda é uma oportunidade para os nossos produtores. E quando tu perguntas assim, como ter acesso a esse processo? Eu diria 2, e aí são estratégias que não ficam restritas ao produto premium. Se você quer trabalhar com a ideia da inovação, se você tem uma pequena loja, uma pequena indústria, você tem algum negócio, você tem uma ideia, seja ele dentro dessas cadeias que a gente comentou do produtos premium ou não, como começar a trabalhar com inovação? Procure os nossos gestores de inovação e tecnologia, os nossos GITs. No site da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, você tem acesso aos nossos gestores. Nós temos 3 gestores em cada região do estado. São 8 regiões que a gente trabalha com esses gestores para serem os nossos consultores, os nossos facilitadores no acesso à inovação. Então, procure, por exemplo, o Promove, procure a Prefeitura de Lajeado, procure a Prefeitura da sua cidade, procure o Sebrae. São entidades que conseguem facilitar o acesso a essas estratégias, e mesmo que você é pequeno, mesmo que você tenha apenas uma ideia a ser desenvolvida, a começar conversando com outras pessoas, com fontes de financiamento, com outros pesquisadores. Procure, por exemplo, a área de inovação, a área de incentivo a projetos na Univates. São boas portas de entrada para que a gente possa estar auxiliando você no desenvolvimento de boas ideias e daquilo que você quer implementar na sua empresa ou na sua linha de produção. Temos espaço para ajudar bastante gente e precisamos sair dessa bolha de alguns entendendo inovação como uma estratégia setorial. Essa é uma capacidade que vai para a área de serviço, vai para a área de produto, vai para a área da indústria. Todo mundo precisa pensar diferente, fora da caixinha, e a gente pode ajudar sim. Então tá bem, Sandro. Sexta-feira é dia de contraponto? Se possível, estaremos aí. Sexta Santa. É verdade, é verdade. É verdade, é feriado. Bom, não teremos contraponto não vai ter na sexta-feira. Valeu, Okay. Sandro. Grande abraço aí. Grande abraço. Prazer enorme falar com vocês aí. Maravilha. Professor, eu gosto de usar essa classificação. Foi nosso professor aí na Univates, professor de comunicação, Sandro Kirst, e que atua atualmente como diretor-geral na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul.